Olá a todos. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando a resolver o cubo mágico 4x4. É um cubo que, se você já sabe resolver o 3x3, não vai ter muita dificuldade em resolvê-lo, né? Até porque o maior trabalho aqui do 4x4 é transformar ele em um 3x3. Que é fazer deixar 3 camadas no caso, né? Uma, duas. Assim, o trabalho vai ser transformar essas 2 camadas aqui, ó, como se fosse uma, juntar essas peças aqui, esse conjunto de peças, e o centro aqui, que se divide, né? Juntar esses 4 centros, né? Esses 4 centros aqui, acho que é o maior trabalho que dá. E algumas paridades também que acontecem aí enquanto a gente resolve, né? Então, vou misturar aqui para a gente começar a resolvê-lo. Tá aqui ele já embaralhado. Como eu falei, primeiro a gente vai transformar essas 2 camadas aqui, ó, em uma única camada, né? Como se fosse uma. Então, para isso, a gente vai ter que juntar primeiro esse centro aqui, que aqui no 3x3 é só essa peça aqui de centro. Essa peça aqui de centro é como se fosse essas 4 aqui, ó. Então, a gente vai juntar essas 4 aqui, as mesmas cores. No caso aqui, verde, deixar tudo verde aqui, verde branco, vermelho. Bom, vamos lá o branco aqui, né? Ó, tem um branco aqui, tem um aqui embaixo, então é só subir, né? Ó, tá aqui e outro nessa camada aqui, ó. Então é só subir. Tem mais 2 brancos por aí, ó, tem um aqui, ó. Só que tá na mesma camada aqui, né? Ó, se eu subir aqui, ó, eu tiro os 2. Então vou trazer os 2 para cá, para essa camada de cá, do lado mais aqui, mais do lado esquerdo, e subo. Tem mais um. Ó, tá aqui. Quando tiver faltando só um aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Deixo nessa posição aqui, ó. O que quer vir aqui, ó. No caso, eu vou pegar assim, né? Deixar aqui a parte que eu tô montando pra minha frente. Deixo assim, ó. O branco aqui quer vir pra aqui, eu deixo nessa posição aqui, ó. E ele quer vir pra aqui, né? Então, deixo aqui, ó, no lado, no canto, esse canto superior aqui direito, para onde a peça quer vir, e a peça que quer vir fica aqui embaixo. Então daí, ó, eu posso subir, em cima trago para cá, desço, volto e volto. Bom, esse algoritmo é bom você decorar porque a gente vai utilizar ele bastante, né? Bom, já foi aqui esse centro, como se fosse esse centro aqui, essas 4 peças aqui, ó. É como se fosse esse centro aqui branco. Só que a gente tem que prestar atenção que no 3x3 os centros são fixos, ou seja, o oposto ao branco sempre vai ser o amarelo, o oposto ao azul sempre vai ser o verde, o oposto ao laranja sempre vai ser o vermelho. No 4x4 não é assim, né? Então a gente vai ter que colocar os centros nos seus devidos lugares, senão na hora de montar a gente podemos não conseguir resolvê-lo. Por exemplo, eu posso pegar o centro amarelo e colocar aqui, ó. No 3x3, então pode fazer isso, né? Então, já que aqui é o branco, então eu sei que atrás é o amarelo. Então, eu vou montar logo o amarelo aqui atrás também. Vou deixar nessa posição aqui, ó. Não, sempre tomando cuidado aqui para não desmanchar o já foi feito, né? Então, já tem 2 aqui, 2 amarelos, então tem mais 2. Ó, tem um aqui, ó. Então, tudo que eu fizer aqui, eu vou ter que voltar para desfazer isso aqui, né? Para o branco aqui voltar para o lugar dele. Então, eu vou subir. Eu vou trazer isso aqui por enquanto, né? Para deixar 2 pazinhos aqui, fica melhor trabalhar, ó. Ó, o pazinho. Eu voltei aqui, né, ó. Então, tem mais um. Ó, a mesma coisa aquela hora, ó. O amarelo quer vir para aqui, né? Então, deixo assim, ó. Nessa posição aqui, ó. Daí eu subo. Em cima para cá. Volto. Trago para cá, ó. Para juntar aqui, ó. Para acontecer. Ó, nesse caso aqui o branco saiu do lugar, né? Então, vamos fazer assim, ó. Deixar aqui na mesma camada. Subo. Dou 2 giros e desço. Agora sim, o branco oposto aqui ao amarelo. E mais um detalhe, né? Além de um ser o oposto ao outro, nesse caso aqui, por exemplo, branco e amarelo,
Se o azul estiver em cima, obrigatoriamente o vermelho vai ter que estar aqui na direita. Porque se for o contrário aqui, o laranja aqui, o vermelho aqui, também vai dar errado. Então também tem esse detalhe que você vai ter que perceber, né? Que não é só um oposto ao outro. Tem também essa distribuição de cores que se o branco tiver na frente e o azul em cima, na direita tem que ser o vermelho e não o laranja, né? Esses dois trocados. Se for assim, aqui tem que estar o azul e assim por diante. Então, vamos montar qualquer cor aqui, né? Tem duas aqui, então vamos montar qualquer uma. Ó, só falta uma aqui, né? Tem mais um, então, ó, um vermelho aqui. Então, eu vou deixar aqui o que está montado já resolvido, um para direito, no lado esquerdo. Ó, igual aquela hora, não, que eu falei. Deixo nessa posição, esse vermelho quer vir para aqui. Então, eu deixo ele assim, ó. Daí é só... No caso aqui eu posso subir só uma camada ou eu posso subir duas, né? Porque esse aqui não vai importar agora. Então se eu quiser subir duas também eu subo. Subo aqui as duas. Trago pra cá. Desço. Ó, deixo. E volto. Agora sim, vermelho, branco, amarelo e o vermelho. Bom... Se o branco estiver na frente e o vermelho em cima, quem que vai estar aqui na direita? Vamos ver. Ó. Se o branco estiver na frente e o vermelho em cima, aqui na direita tem que ser o verde. Então aqui vai ter que ser verde. Então vou montar aqui o verde. Está bem fácil aqui, né? Ó. Aqui já tem um pazinho e aqui tem um pazinho. E aqui é onde vai ficar o centro verde. Então é só... Eu vou subir esses dois aqui, ó. Perceba que esse aqui vai sair, né, ó. E esse aqui vai para o lugar dele, ó. Essa duas peças aqui, ó. Daí o que é que eu faço? Dou 2 giros em cima para pegar esse pazinho aqui e trazer para essa outra camada. E agora sim, essa camada ficou livre para trazer o outro verde que está aqui, ó. Então já foi, ó. 1, 2, 4 centros. Falta 2, ó. E tá bem simples aqui, né? De resolver. Bom, para esses dois últimos casos aqui, eu criei uma playlist onde eu mostro, onde eu demonstro 8 casos possíveis de você colocar aqui, ó, que acontece aqui nos dois últimos, porque a gente vai mexer em um, acaba embaralhando os demais, né? Então, eu vou deixar aqui em cima essa playlist para que quando você estiver montando, o caso que ocorrer aqui, você pode ir lá e conferir qual é o caso e resolver, né? Bom, ou então também você vai tentando aqui, né? Mesmo se você não encontrar um jeito, você faz uma vez o algoritmo e vê o que aconteceu. E depois faz novamente e vê se resolve. Bom, nesse caso aqui, o que vai ficar em cima o oposto ao verde é o azul. Então eu sei que o azul vai ficar aqui, ó. Então se o azul vai ficar aqui em cima, eu deixo os dois nessa posição aqui, do jeito que estão aqui, ó. Por quê? Daí eu só subir aqui. Esse pazinho eu trago para aqui, ó. E volto o azul para aqui. Quando voltar com o azul, o laranja também vem para o lugar dele, ó. E os centros já estão resolvidos. Você vê aqui, se o branco estiver na frente e o vermelho em cima, lado direito é o verde, lado esquerdo é o azul, embaixo é o laranja e atrás é o amarelo. Bom, esse é o detalhe que você tem que perceber na hora que estiver montando os centros, né? Já que os centros aqui no 2x2, no 4x4, não são fixos, igual o 3x3. Bom, como falei no começo, a ideia aqui é transformar essas duas camadas aqui, ó, em uma camada, né? Então, o centro aqui já foi, esse centro aqui branco é como se fosse só um desse, e aqui, por exemplo, aqui tem azul, né? Então, aqui vai ter que ficar um pazinho aqui, ó, também branco e azul, branco e azul. Ou seja, a gente vai juntar agora esses pazinhos aqui, ó. Deixar tudo da mesma cor. Então, por exemplo, aqui, ó, branco e azul. Onde é que tem outro branco e azul? Vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Um está aqui e o outro tá aqui embaixo. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Esse aqui eu vou trazer para essa camada daqui, ó. Então, eu vou trazer para cá e vou subir.
Ó, branco e azul aqui, branco e azul aqui, ó. E eu quero juntar esses dois. Então, como é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa camada aqui, ó. Vou trazer pra cá. Formou o pazinho, né? Bom, só que o centro aqui, ó, eu desmanchei, ó. O verde veio pra aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto aqui de peça, esse par aqui, vou levar aqui pra camada de cima. Vou trocar por um que não está resolvido ainda. Esse aqui, por exemplo, posso pegar aqui e colocar no lugar dele. Volto, ó, onde estava o azul e branco, agora tem uma peça, tem um conjunto de peças aqui que não são iguais, né? Então agora é só voltar aqui, ó. Porque se desmanchar aqui não vai ter problema, já que eu não montei ainda. E o pazinho ficou aqui, ó, reservado. Branco e verde, deixa eu ver outro branco e verde. Ó, tá aqui em cima, então eu vou pegar ele aqui, ó, trazer para essa camada aqui. Esse caso aqui, ó, quando tiver assim, dois para sua frente, você sempre vai usar esse algoritmo aqui, ó. É como se eu pegasse... eu vou inverter essa peça aqui, né? A gente vai inverter ela. Ela tá assim, é como se eu pegasse ela aqui para cima, girasse ela e colocasse ela assim, ó, nessa parte aqui de baixo. Então, ó, sobe, gira... Não, no caso, né? Sobe, traz para cá, desce... Volta e volta. No caso, essa parte aqui foi que eu peguei, no caso, né? É como se eu peguei essa peça aqui, tava aqui em cima, né? Ó. Eu peguei ela e coloquei ao contrário. Mais uma vez, só para você perceber no caso, ó. Essa peça aqui, eu vou pegar ela e colocar ela aqui ao contrário, ó. Pegar essa aqui e colocar aqui ao contrário, para depois formar o par com essa daqui, né? Então, ó, eu faço sempre assim, ó. Esse algoritmo é bom você decorar porque vai utilizar bastante esse algoritmo, né? Ó. Deixo os dois aqui para minha frente, duas cores, a mesma cor. Então eu subo, se fosse R, né? U, L, F, L'. Ó. Daí agora é só trazer para cá, formei o par, né? Só que eu vou ter que voltar aqui o verde para juntar aqui, que o centro aqui eu desmanchei. Então eu vou subir, vou trocar aqui por um que não está resolvido. Esse aqui já está, não vou pegar esse aqui. Troquei aqui pelo pazinho. E agora é só voltar, né? Ó. E já veio aqui um par vermelho e branco. Vamos para outro. Aqui branco e laranja. Onde é que tem outro branco e laranja? Tá aqui, ó. Igual aquela hora que eu falei, ó. Então, antes de eu formar o par, de eu juntar, eu vou pegar essa peça aqui e colocar ela aqui ao contrário. Que é assim, ó. Sobe. Olha ela aqui, acompanha ela, ó. Trago pra cá. Aí eu volto, desço essa. Ó, tá ao contrário agora ela. E volto essa daqui, ó. Para o mesmo lugar. Essa aqui não só do lugar, na verdade, né? Essa foi quem girou. Então, eu vou trazer para cá. Claro que eu posso trazer para cá ou para cá, né? Tanto faz. Juntar esse pazinho aqui. Então, vou deixar aqui mesmo. Só que eu tenho que voltar aqui o branco, né? Ó. Tenho que voltar aqui, né? Então, eu vou pegar esse par, levo para cima. Troco aqui por que não está resolvido. E volto. Então, já tenho um aqui, já tenho alguns já montados, né? Sempre prestando atenção para não desmanchar o que já está feito, né? Vamos ver aqui, azul... Ó, azul e laranja. Só que estão os dois para minha frente. Não dá para juntar aqui os dois, né? Então eu vou inverter esse aqui, ó. Sobe, taco para cá. Desço e volto. Ó. Junto aqui o par. Vou trocar por esse aqui que não está resolvido, ó. E volto aqui, ó. Então você vê que aqui em cima já estão todos resolvidos. Aqui também. Eu posso pegar esse aqui e levar para baixo, né? Não, vou deixar ele aqui mesmo, não tem problema não. Azul e vermelho. Ó, um azul e vermelho aqui, ó. Outro azul e vermelho aqui embaixo. Então é só pegar, subir. Ficou os dois para minha frente também, né? Então, aquele algoritmozinho, ó. Sobe, traz para cá e desço. Desço na frente e volto. Você percebe aqui, ó. Os dois, agora sim dá para juntar.
Então eu vou pegar esse pazinho aqui e trazer aqui para cima para trocar por esse. Ó. E desço. Agora sim eu posso voltar aqui o azul sem problema, né? Vamos para outro. Ó, também aqui, né? Trocado, ó. Então o trabalho que dá é isso, como eu falei. O 3 é igual ao 3x3. Mas é para transformar no 3x3 que é onde está todo o trabalho, né? Então eu vou inverter essa peça. Aqui, laranja e verde, laranja e verde. Então eu trago para cá. Vou subir. Vou pegar esse pá aqui, ó. Vamos ver mais aqui. Ó, aqui também tá invertido, né? Ó, laranja e amarelo, laranja e amarelo. Então aquele algoritmo sobe, traz para cá e desço. Volta e volta, né? Que é para inverter a peça, para juntar aqui, ó. Eu vou, em vez de levar para cima, eu vou levar aqui para baixo, ó. Porque pode levar aqui para baixo também e trocar por um que não está resolvido ainda aqui embaixo, que não está encaixado ainda, que não está o pazinho ainda. Então eu vou trocar por esse aqui, ó. Ó. Daí eu subo e agora sim eu volto. Vamos ver aqui, verde, verde, ó, vermelho e verde, vermelho e verde. Então eu vou pegar esse pá aqui, vou levar ele aqui para outro lado e subir. Para ficar aqui os dois, um do lado do outro, né? Um do lado direito e do lado esquerdo. Já está na posição correta de juntar, né? Então eu vou pegar esse aqui, vou juntar aqui. Vou subir para trocar por esse pá aqui, ó. Ó, esse pá aqui veio para aqui, ele veio para aqui. Então eu vou descer esse agora que não está resolvido. E vou juntar novamente aqui os brancos. Então aqui em cima tem esse aqui que não está resolvido. Aqui embaixo já está os 4 pá. Aqui tem 2, então falta 3, né? Esses dois aqui, ó, azul e amarelo, na posição correta já de colocar. Então eu vou deixar esse aqui, ó. No caso, se eu fizer assim, né, ó, tá na posição correta, né? Mas se eu fizer assim, ó, e subir o pazinho, aqui em cima só tem esse pá que não está resolvido. Só que quando eu subir, ele sai do lugar. Então o que eu vou fazer, ó? Antes de eu trazer esse pá para cá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pá aqui e vou deixar aqui, ó. Para quando eu trouxer aqui o azul e o amarelo, ele ficar numa posição aqui que dê para eu pegá-lo, né? Na hora que subir aqui esse conjunto de peças aqui, ó. Então subo, troco por esses dois, desço e volto aqui o branco. Bom, por coincidência aqui, ele já se formou aqui esse pá, né? Só que nem sempre isso acontece, nem sempre. Às vezes fica duas peças que você é uma dor de cabeça para você se sair, né? Então, eu vou mostrar aqui. Que é isso aqui, ó. Às vezes fica só 2 peças aqui para você ver aqui os pares todo resolvido. E fica 2 peças aqui para você colocar, ó. Essa quer vir para aqui. Não, essa quer juntar com essa e essa com essa. Bom, vamos complicar aqui mais um pouco para a gente... Bom, 2 peças aqui, né? Essas duas aqui, ó. Essa quer vir para aqui, ó. Mas se eu só trouxer essa para aqui, não tenho mais para trocar, né? Não tem mais nenhum pá aqui, nenhum conjunto de peças. Ou seja, todos os conjuntos aqui de peças estão corretos, né? Os pazinhos. Então eu não vou desmanchar mais, né? Não vai ter... senão vai ficar um trabalho infinito, né? Conserto um e desmancho o outro. Então, quando tiver assim, esse quer vir para aqui, você vê que quer, e esse quer vir para aqui também. Você vai deixar os dois para sua frente agora, e não o contrário, assim, para formar o par. Então, a gente vai fazer aquele algoritmozinho que a gente faz para inverter as peças. Que é esse aqui, ó. Sobe, traz para cá e desce. Volta e volta. Vai deixar nessa posição aqui, ó. Quando tiver faltando só 2. E daí você vai fazer, ó. Eu vou fazer um algoritmo agora, que esse algoritmo vai fazer o quê? É bom você perceber o que está acontecendo para, antes de fazer o algoritmo, você já vê o que é que vai, onde as peças vão ficar, né? Quando eu fizer esse algoritmo, essa peça vai vir, tá aqui em cima no lado esquerdo, direito, ela vai vir aqui para baixo
no lado esquerdo. E o verde também aqui para frente. Então o verde aqui vai se manter na frente e o amarelo vai vir aqui para o lado esquerdo. Mesma coisa vai ser esse vermelho aqui, ó. Esse vermelho aqui amarelo vai vir aqui para cima. O vermelho aqui vai se manter e o amarelo vai vir aqui para o lado direito, que é esse aqui, ó. Trago para cá, aí subo, trago para cá em cima, aí eu desço e desço, volto e volto. Ó. Vamos fazer de novo, né? Ficou um pouco complicado essa aqui. Aí eu trago para cá, subo, aí eu desço e desço, volto e volto. E volto as duas. Bom, mais uma vez aqui, ó. Trago para cá, sobe direita em cima, sentido horário. Aí eu desço direita, desço na frente, volto direita, volto na frente, ó. E vai estar aqui o pazinho, né? Então você percebe agora que os centros estão todos já corretos. E também essas duas peças aqui, ó, é como se se transformou em uma única peça, né? Esse pazinho aqui, eu juntei os pares para se juntar, ficar como se fosse uma única peça, como se fosse só uma desse aqui, ó. Bom, então agora é só resolver igual 3x3, né? Como se tivesse o 3x3 aqui embaralhado, né? Ó. Porque aqui o centro e as peças, uma peça só aqui. Então a gente tem 3 camadas, uma camada, 2 camadas e 3 camadas. Então vamos resolver aqui pelo método de camada mesmo. Se você igual você resolve 3x3, né? Então vamos fazer a cruz no branco aqui. Ó, a cruz no branco. Colocar agora essas peças aqui de canto. Igual 3x3. Como eu falei, né? Para você montar o 4x4, é bom você já saber o 3x3, né? Por isso que eu vou um pouco aqui, não vou demorar muito nessa parte, porque eu imagino que você já sabe resolver o 3x3. Bom, a primeira camada já foi, né? Igual 3x3. Vamos agora para a segunda camada. Isso aqui é como se fosse uma peça só, né? Então, ó, tá no lugar errado, então eu tiro. Ó. Bom, nesse caso aqui a gente conseguiu fazer a cruz, mas acontece um caso aqui com a paridade que a gente não, quando chega aqui a gente não consegue fazer a cruz, ou seja, não acontece isso no 3x3, mas aqui no 4x4 acontece. Nesse caso aqui já foi direto, né? Mas eu vou mostrar aqui para a gente ver como se sair dessa paridade, né? Que é no momento de fazer a cruz, que é assim, ó. No 3x3 não acontece isso, de ficar um amarelo aqui, outro aqui e aqui não, né? Não acontece isso no 3x3. Então, para se sair dessa paridade, ou seja, para conseguir fazer a cruz, você vai deixar esse par aqui, que está ao contrário, aqui para sua frente. E vai fazer o seguinte algoritmo, né? É um pouco longo, por isso que é bom você... Mas você vai estar sempre utilizando esse algoritmo. É bom decorá-lo, porque você sempre vai precisar dele, né? Para resolver a cruz. Geralmente você não consegue fazer a cruz direto, né? Então você vai fazer assim, ó. Vai dar 2 giros aqui, 2 camadas da direita, 2 giros na camada de trás, 2 em cima. Aí eu desço as 2 da esquerda, 2 em cima, desço as 2 da direita, 2 em cima, volto as 2 da direita, 2 em cima. Pego esse branco aqui e trago para aqui, ó, dou 2 na frente, trago para cá. E esse amarelo aqui trago aqui para cima. Esse daqui trago para aqui. 2 na frente, trago para cá. Volto esses 2 giros aqui que eu dei. E aqui também os 2 giros. E daí você vai conseguir fazer a cruz agora, ó. Não, a cruz já está feita, né? E você vai conseguir agora só resolver o amarelo.
Para resolver o amarelo, você vai fazer igual 3x3, né? Igual 3x3, como você resolve aí 3x3. Então, vou fazer aqui pelo aquele algoritmo básico, né? Fórmula geral para resolver o amarelo, que é esse aqui, né? Então, gira e desce. Ó, ele sobe, gira, desce, gira, dá 2 giros e desce. Bom, vamos agora, já tem um parzinho aqui, né? Vamos agora alinhar os par, igual 3x3. E o cubo está resolvido, né? Bom, mas nem sempre o cubo se resolve assim fácil no 4x4, nem sempre, né? Existem algumas paridades aqui, umas 5 paridades que acontecem, que no 3x3 não acontece, né? E a gente tem que saber, e tem uns algoritmos que se saem dessas paridades, né? Às vezes é um algoritmo um pouco longo, bem trabalhoso, mas não é tão simples assim como foi aqui o caso. Eu criei uma playlist onde eu mostro esses casos. Vou deixar aqui em cima. Então, quando você estiver montando e cair uma paridade, então você pode ir na playlist e ver qual é essa paridade e se sair dela. Que é esse centro aqui fica trocado às vezes. Essas duas peças também fica trocada. Bom, vamos mostrar aqui um caso para a gente se sair dele, né? Um dos casos que acontece muito quando estou resolvendo aqui o 4x4 é esse aqui, essa paridade aqui, ó. No 3x3 não acontece esse caso, só essas duas peças aqui estarem invertidas. Esse é um dos dois, né? Mas tem um caso também que essas duas peças aqui estão invertidas, essas duas aqui também estão invertidas. Mas eu vou deixar aí na playlist, já que eu criei uma playlist, vou deixar aí para quando o caso que cair, você vai lá e olha, fica até melhor também para você, né? Do que decorar tudo de uma vez e... Bom, esse caso aqui, por exemplo, para se sair, você vai deixar aqui nessa posição, um aqui na sua frente e o outro aqui no lado esquerdo, e vai fazer esses algoritmos. Vai dar 2 giros aqui na esquerda, como fosse L2, né? Embaixo traz para cá, ou D. As duas camadas aqui da frente dá 2 giros. Dá 2 giros também nas duas camadas aqui da esquerda. Dá 2 giros na frente. E dá 2 giros só nessa camada aqui, ó. A segunda camada aqui no lado esquerdo, que é essa aqui, ó. 1, 2. E agora a gente vai fazer esse movimento que a gente fez agora, antes desse aqui, de trás para frente, né? Que é, ó, 2 giros na frente, 2 giros nas duas camadas aqui da esquerda, 2 giros nas duas camadas da frente, D' e 2 giros aqui na esquerda, e se saiu dessa paridade. Bom, então, para resolver o 4x4, como falei, o trabalho que dá é para transformar o 4x4 em um 3x3, e também esse detalhezinho que acontece na hora de fazer a cruz, algumas paridades, né? Que na hora de fazer a cruz, por exemplo, e na última camada também acontecem uns casos estranhos que não acontecem no 3x3. Mas aí, existe aí os algoritmos que a gente pode se sair. Bom, pessoal, então se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, e até a próxima.